agora, gente? Levanta a mão, por favor. Então tá, beleza. Quem é que estava aqui na palestra anterior? Quem é que estava aqui de manhã cedo? Irado. Bom, bem-vindos então quem está chegando agora, a terceira edição do Festival Red Bull Basement. Como vocês podem ver, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Lá em cima tem comidinhas, lá embaixo tem a galeria principal, tem o Makerspace com oficinas. Enfim, um dia bem agitado, bastante coisa rolando dentro desse universo da tecnologia e da sociedade. Agora a gente está indo para a nossa terceira palestra, que é do Jorge Lopes. Depois a gente vai ter mais uma, da Daniele Guedes, e depois exposição dos projetos da residência aqui do Basement. Beleza? Então eu queria introduzir dizendo que o Jorge é um dos caras de hardware que eu descobri recentemente e mais respeitei. Um cara que entende pra caramba de 3D. A história dele mostra que ele circula por vários universos de redes internacionais que a gente admira e respeita muito. É uma pessoa que tem um olhar muito claro do que está acontecendo, porque circula dentro do universo da indústria privada, do setor privado, do setor público, da academia, do mercado. Então ele tem essa visão mais clara, mais concreta sobre o que já é real, o que está vindo aí em termos de manufatura, de produção de manufatura, digitalização de manufatura, de impressão 3D, o que já é verdade, o que é futuro. Então o Jorge é PhD na Royal College of Arts de Londres, ele é coordenador do NEXT na PUC-Rio, que é um laboratório de experimentações tridimensionais. É uma pessoa que tem muito conhecimento mesmo, vai trazer muito clara essa visão do avanço da tecnologia na sociedade hoje. Eu queria então que vocês dessem uma salva de palmas para ele e anotem e peguem um caderninho, porque vai ter muita coisa. Bom, obrigado. Super introdução, né? Agora não posso deixar o peteco cair, né? Depois do Lula falando e da Laís, agora eu tenho que manter o nível. Bom, para avançar aqui. Bom, eu trabalho em alguns cenários, assim, eu sempre queria agradecer a Gabi por ter convidado, mas eu sempre tenho uma dificuldade muito grande de explicar exatamente o que eu faço, tá? E a minha formação também. Então, eu vou tentar dividir isso um pouco com vocês aqui e assim, conversar um pouco sobre esse panorama aí futuro dessas tecnologias todas, manufatura aditiva, escaneamento 3D, essas coisas todas. A minha primeira formação, eu fiz Escola de Belas Artes, depois fiz desenho industrial, depois fiz mestrado em engenharia, fiz doutorado em design products, trabalho muito na área de medicina, sou pesquisador na área de medicina, sou pesquisador na área de paleontologia e arqueologia também. Então, assim, é um ambiente muito confuso, a minha cabeça é bem confusa, vocês vão ver. Mas eu me divirto um bocado, eu gosto muito de trabalhar e sou bastante curioso e, enfim, queria dividir um pouco isso com vocês. Antes de começar, assim, esse panorama todo tecnológico, eu gosto sempre de mostrar um pouquinho da história, né? Assim, do que a humanidade já fez, porque a gente às vezes acha que tudo é mágica, né? Eu dou aula na graduação, tenho alunos de mestrado e alunos de doutorado. Eu sempre falo que os alunos da graduação, que são novinhos, qualquer coisa que você fale para eles não soa muito como mágica, sabe? Eles já nasceram no ambiente de mágica. Se eu falar assim, uau, olha isso aqui, aí jogo o microfone pro alto e ele desaparece, para eles é só mais uma mágica. Eles já nasceram nesse cenário. Os alunos de mestrado são um pouquinho mais velhos e falam, uau. Os doutorados são os alunos mais velhos, que isso? Né? É sempre aquela coisa. Mas não tem mágica nesse cenário. Tudo é um processo de desenvolvimento do cérebro humano, da curiosidade, enfim. Bom, aqui tem dois exemplos. Esse é um modelo que eu fotografei, esse modelo que fica lá no museu chamado Altmuseum, em Berlim. É um modelo de uma esfinge. É um modelo desse tamaninho, assim, pequeno, tem uns 35 centímetros. E esse aqui é o modelo que está na exposição no Science Museum do Buzz Lightyear. Eu gosto de fazer um comparativo, a gente vai conversar muito sobre 3D aqui, né? Quando você trabalha com 3D, você trabalha sempre com, enfim, coordenadas, x, y, z, né? Você tem pontos no espaço, seja lá o que você estiver trabalhando, né? E aqui você tem, olha que interessante, você tem as coordenadas, esse aqui é um modelo egípcio, tá? Esse aqui tem 2.300 anos, esse modelo.
e você vê as coordenadas para você ampliar o modelo. Isso é um modelo para aprendizado, eles usavam para aprendizado. É o mesmo processo que se usa hoje quando você desenvolve modelos de animação, você desenvolve tudo no computador, depois você vai fresar, vai construir em 3D, vai repassar esses pontos, ver se a superfície está direita e tal. Mas é curioso, né? Você vê que tem 2.300 anos de diferença entre um e outro, mas o sentido é o mesmo, o conceito é o mesmo, a base do pensamento, né? Isso aqui é um outro também, um outro material interessante. Isso aqui é um papiro, também está nesse museu em Berlim, no Alt Museum. Esse papiro, quer dizer, esse é mais antigo ainda, tem 3.200 anos, uma coisa assim. E aqui nesse papiro você consegue ver vistas, está vendo, da construção de uma esfinge, né? Ainda sem a lógica de 3 vistas, sem a lógica, toda a lógica de perspectiva, a lógica não tem ainda nesse momento. Mas o que é interessante é você ver que você tem as linhas coordenadas e você tem um desenho de referência de uma estrutura que você quer construir. E aí quando você vai para os nossos softwares hoje, né, você entra com esse template aqui, é o mesmo pensamento, né? Você tem 3.000 anos entre uma coisa e outra, né? A ferramenta mudou, mas o pensamento, o cérebro, é o mesmo, né? Aí, essa imagem também eu achei bem interessante, essa eu fotografei, que eu acho, ela é bem, na minha cabeça, foi bem uma combinação, ela tem entre esse mundo, desculpa pela minha voz, esse mundo mais convencional das ferramentas convencionais de trabalho e as novas tecnologias. Isso aqui é um portal da igreja de Duomo, lá em Milão. Uma vez eu estava lá, uns anos atrás, na feira de Milão, e aí eles estavam repondo peças quebradas dela, tá vendo? E aí o que é interessante, essas partes aqui todas esculpidas à mão, né? E aqui eles estão fazendo a reposição das partes quebradas com mármore usinado em CNC, né? Então eu achei interessantíssimo ver essa combinação de partes. Depois eles escureceram tudo, mas quando eu estava lá eles estavam montando, aí deu para ver essa diferenciação, que é muito legal, você ver essa combinação de dois universos. Bom, eu vou começar a mostrar um monte de coisas estranhas que eu trabalho. Eu chamo de estranhas porque são estranhas mesmo. E a gente tem um grupo, a gente tem um grupo que a gente faz uns jantares assim, estou me enrolando um pouco nisso. A gente faz uns jantares de vez em quando num restaurante lá no Rio, e a gente chama um grupo assim, de boa vontade científica. E aí vão pessoas assim, mais estranhas ainda. Escaladores, médicos, paleontólogos, a gente discute um monte de coisas divertidas. Bom, esse aqui é um dos trabalhos que eu faço lá com o Museu Nacional. Eu também sou pesquisador do Museu Nacional. O Museu Nacional é um museu de história natural, que tem na Quinta da Boa Vista, do Rio de Janeiro. É a instituição científica mais antiga do Brasil, não sei se é da América do Sul, mas do Brasil com certeza. E lá tem a coleção, principalmente Dom Pedro comprava peças incríveis, então. E tem uma coleção egípcia muito interessante. Então eu trabalho com os arqueólogos lá. Por exemplo, isso aqui é uma múmia de gato egípcia, né? E a gente tomografou ela, né? E aí a gente imprime em 3D o esqueleto para as crianças entenderem que dentro da múmia tem um esqueleto, né? Mas isso é uma tecnologia não invasiva, mas vem de um princípio médico, né? Um princípio de tecnologia não invasiva de obtenção de imagens, né? Não é tão fácil fazer isso como um exame médico de saúde, porque você tem que mexer nos settings para mudar as densidades. Esse outro aqui, esse outro aqui é uma peça da Fundação Clabin. Essa peça aqui eu vou mostrar no final da apresentação. É um caixão egípcio também de gato, uma peça muito rara da coleção da Fundação Clabin. E nós tomografamos. Aí com a tomografia é uma tecnologia que você consegue visualizar com raio-x, né? Só que você gera arquivos muito interessantes. E eu tenho a sorte, assim, tem mais de 10 anos que a gente tem uma parceria com um grupo DASA, tem umas clínicas no Rio de Janeiro, por exemplo, CDPI, e eles deixam a gente usar os equipamentos médicos para pesquisa à noite, tá? Então, quando a gente começou isso há uns 10 anos atrás, ou 12, sei lá, era mais complicado, sabe? A gente levava, vamos levar um dinossauro na clínica, todo mundo ia, era uma festa. Mas hoje não, todo mundo encara assim, com uma seriedade científica que é muito bacana, sabe?
A minha principal formação é de design, mas hoje tem uma coisa que a gente estuda muito, que é design thinking, essa coisa toda, e realmente tem coisas que são muito interessantes desse ponto de vista e dessa transdisciplinaridade, né? Como é que áreas trocam figurinhas, como é que áreas conversam, né? Então hoje a gente tem um grupo muito interessante de radiologistas e tal, que adoram ajudar a gente nesses projetos. Então quando você faz a tomografia de um material desse, você consegue visualizar dentro todo o material, né? E você também consegue retirar, por exemplo, nessa imagem aqui, eu peguei só a parte de gesso da peça, né? Tirei a madeira, então eu fiquei só a parte de madeira, de gesso, virtualmente. Aí eu posso imprimir só a estrutura de gesso, ou eu posso simplesmente só imprimir a parte metálica, tem pregos nela. Então você consegue fazer várias incríveis pesquisas, e obviamente são interessantes para a gente, são grandes avanços científicos, os arqueólogos todos adoram esses trabalhos, né? E a gente tem essa sorte de poder contar com isso. Bom, tendo essa experiência, daqui a pouco eu vou entrar mais em manufatura auditiva, tendo essa experiência, quando eu estava fazendo o doutorado você tem que dar uma contribuição original à ciência, né? E eu tive um orientador que foi muito legal, um cara chamado Ron Arendt, que é um designer israelense, que mora em Londres, tá? E um dia a gente estava entrando no elevador, e ele gosta muito dessas coisas que eu fazia com dinossauros, essas coisas todas. Aí ele falou, Jorge, tem que fazer uma coisa diferente. Aí entrou uma amiga nossa grávida, aí os dois olharam assim para ela, vou tentar imprimir o bebê dela. Aí ele falou, é isso. Aí ficou essa coisa, né? Quebrei a cabeça de como fazer isso, e foi um projeto muito trabalhoso. Eu vou explicar um pouco rápido como foi isso. Esse aqui é minha filha, isso é uma exposição na Fundação Onassis, na Grécia, em Atenas. Esse projeto foi um dos projetos escolhido entre as 10 maiores avanços, uma das 10 maiores contribuições na impressão 3D na história, e fez muito sucesso lá. Bom, esse projeto a gente já teve, assim, foi publicado em vários lugares, tem uma característica muito interessante, porque foi a primeira vez na história, né? Então foi a primeira vez na história que alguém conseguiu transformar um modelo matemático de ultrassonografia, depois de ressonância magnética, conseguiu transformar aí um feto direto do útero, né? O meu filho Luca, ele está com 8 anos, mas ele faz parte da coleção permanente do Science Museum de Londres. Ele foi o meu primeiro bebê impresso em 3D da história, né? E aí, desde que foi lançado, ele foi capa do Times, New Science, um monte de... Mas até hoje a gente tem muitos avanços. Aquilo lá de 2009, isso aqui agora, isso aqui tem uns 3 meses saiu. Agora a gente está fazendo essas navegações por dentro do útero em tempo real, por ressonância magnética, para a equipe cirúrgica poder entender o que está acontecendo no útero. Então, modelo físico, modelo virtual, né? E obviamente a gente não tem só esse tipo de aplicação, a gente tem tido grandes avanços científicos, né? Esse é um journal. Journal é um material onde você faz as publicações de artigos científicos, né? E esse aqui foi capa agora em junho, acho, mês passado, meio atrasado. É a 5ª vez que nós fomos capas desse jornal britânico, que é um jornal de referência, com 5 projetos diferentes, que é uma coisa muito difícil, né? E todo feito por brasileiros, né? Aqui alguns exemplos que a gente faz em medicina com impressão 3D, modelos para cirurgia, aqui modelos para estudos de formação craniana do vírus da Zika, né? Aqui impressão em alta resolução de coração fetal. E esse é um outro projeto que a gente faz também, assim, muito interessante, que é a gente imprime para casais cegos, né? Então, assim, a gente imprime gratuitamente para casais cegos. O primeiro, a gente queria muito fazer isso, e não apareciam casais cegos. E aí o primeiro que nós fizemos foi nos Estados Unidos, na rede TV americana. Aí saiu no Fantástico, aí começaram a aparecer vários casais cegos. E aí, todo mês agora, eu e o Dr. Heron Werner, eu trabalho com um super especialista em medicina fetal, o Dr. Heron, e aí todo o procedimento é feito de graça para casais cegos, né? Já tem bastante tempo isso. E é muito interessante esse projeto, porque eu nem acompanho mais, porque você chora muito, né? Bom, aí saindo desse cenário, por isso que eu vou falar, a diversidade é bem grande,
Mas, por exemplo, isso aqui é lá no Instituto Nacional de Tecnologia. Eu sou pesquisador do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, não é mentor. Mas, por exemplo, esses também são protótipos impressos em 3D, só que são escalas enormes, né? Aqui já é para a indústria de petróleo. Então você faz modelos, desde estruturas muito reduzidas até enormes, né? Então um leque de possibilidades é enorme. Só que aqui você já trabalha com outro processo, trabalha com braço robô, né? Braço robô que vai esculpir coisas. Depois eu vou explicar melhor isso. Bom, esse foi o cara que foi o meu orientador, uma pessoa que é incrível, que é o Leonardo, e assim, aprendi muito com ele. Ele foi esse ano lá visitar o nosso laboratório na PUC, ficou amarradão. E aí agora eu vou falar um pouco assim, sobre essa influência e essa importância das tecnologias de manufatura aditiva, né? O Lully que falou de manhã, não sei quem estava aqui de manhã, mas ele falou muito sobre essa importância da impressão 3D e tal. E antigamente era chamado de prototipagem rápida, né? Depois tiveram os conceitos de manufatura, rapid manufacturing. A gente, assim, no meio de engenharia, então, se chama muito de manufatura aditiva, mas comumente a palavra mais divertida, mais interessante realmente é a impressão 3D, né? Todas elas têm esse mesmo princípio, que de novo é um princípio muito antigo, né? De novo, se vocês pegarem, tem uma datação de um tijolo no Iraque, é uma foto muito bonita, é um tijolo que tem aproximadamente 6.000 anos, tá? Um tijolo com a marca da pessoa que fez, tá? Um tijolo, né? E o princípio de deposição de tijolo para fazer uma casa é o mesmo princípio da impressão 3D, é camada a camada, né? Então você vai fazer uma casa, tijolo, você tem uma casa, ok. É o mesmo princípio da impressão 3D, camada a camada, se deposita, você consegue construir uma estrutura. De novo, o conceito é muito antigo, a ferramenta mudou, mas o conceito é muito antigo. Tem alguns exemplos interessantes, desculpa. Vou mostrar 3 exemplos que impactaram muito no meio do design. Um é esse projeto aqui lá do Ron. Esse é um projeto de uma exposição que ele chamou Not Made by Hand, Not Made in China. Isso foi em 99. Ele fez uma série de peças que não podiam ser reproduzidas na China, né? Então era um questionamento ele desenvolveu peças que você não podia copiar, não podia ter molde, ela só podia ser impressa em 3D, né? E eram peças bem complexas. Isso foi exposto naquele Museu Victoria Museum em Londres e teve uma repercussão muito grande. E foi a primeira vez na história que um designer fez uma exposição completamente focada em impressão 3D. Hoje ele trabalha com vários conceitos. Por exemplo, isso aqui é uma linha de óculos dessa PQ aqui, uma empresa francesa. É uma linha de óculos que é toda impressa em 3D. É um sucesso bem interessante. Quem quiser botar na internet depois, você manda os seus dados para imprimir o óculos que vocês querem. E esses 2 outros casos aqui que são muito interessantes. Esse aqui é um designer holandês chamado Marcel Wanders. E esse aqui é o Geoff Mann. É um designer, ele é britânico. Se não me engano, ele é escocês. Vocês já viram essas peças aqui? Alguém conhece essas peças? Isso aqui é um vaso de flores, né? Mas é um vaso feito a partir dos arquivos de um espirro, né? Então, o que o Marcel Wanders fez? Ele, trabalhando com pesquisadores, eles digitalizaram 5 tipos de espirro, né? de gripes, e pegaram os espirros associados, né? Não vou categorizar nem dizer como isso é feito, é complicado. Mas eles conseguiram gerar esse arquivo 3D e ele imprimiu um vaso de flores a partir desse arquivo, tá? Isso aqui é uma luminária, tá? Alguém tem ideia de como essa luminária é feita, do que ela é feita? Não. Isso aqui é o voo de uma mariposa em volta da lâmpada. Então, de novo, usando tecnologia para rastrear o voo da mariposa, você gera o arquivo 3D, então você imprime em 3D, os 2 impressos em 3D. Qual é a importância desses do trabalho do Ron? É uma quebra enorme do modelo existente, né? Aí de repente você pega aqui, será que isso serve para aquilo, que serve para aquilo? Que isso, tal. Aí você vai e serve. Hoje essas peças são caríssimas, são peças de leilão para você comprar, mas foram 3 marcos incríveis, tanto na área de design como na área de manufatura avançada. E o que é interessante é que elas abriram porta para várias pessoas começarem a explorar união de tecnologias, né? Ou tecnologias combinadas.
Aqui alguns marcos que eu acho interessantes. Lá em cima é uma matéria do New York Times em 2003, de um pai falando para o filho: se você se comportar, mais tarde eu te imprimo um brinquedo. Então era uma predição na época, né? Ninguém achava que isso ia acontecer, estava vendo no futuro, né? E aqui em 2012, em Nova York, foi lançada a MakerBot, e era uma primeira loja em Nova York que vendia impressoras 3D, loja de rua, né? E aí o que é interessante é que no Natal ela esgotou pais comprando máquinas para os filhos imprimirem brinquedos de Natal, né? Então uma coisa em 2003, que era uma brincadeira de jornal, 2012 já é uma realidade. Aí nesse processo também dois marcos interessantes. Essa é a revista britânica The Economist também. A gente brinca dizendo que quando as coisas saem na revista Economia, as pessoas levam a sério. E ali em cima é uma matéria de 2010 sobre impressão 3D de órgãos humanos, e depois uma outra que teve na capa a impressão do Stradivarius impresso em 3D também, né? E agora, aqui em 2017, para quem se interessar para essa área, no final do ano passado foi lançado lá pelo MIT esse primeiro journal ligado à impressão 3D, né? 3D Printing and Additive Manufacturing. É lá do MIT. MIT é uma instituição que a gente sempre fala muito, porque é uma instituição incrível mesmo. Foi a primeira, até onde eu sei, a primeira instituição da história a juntar artistas para trabalhar com engenheiros na década de 50, eu acho. E eles estão sempre nessa frente do exploratório, sabe, de tendências. É um pessoal muito interessante. Bom, aqui alguns outros trabalhos interessantes. Aqui um aluno meu de doutorado, eu tenho um aluno de doutorado que ele é médico, ele é clínico geral, e ele imprimiu o próprio coração. Então ele faz estudos do próprio corpo, né? Eu achei interessante. Outro dia ele imprimiu uma cópia, deu para a mulher que tinha se namorado. Mas é interessante que eu começo a analisar o próprio corpo já fisicamente, virtualmente também. A gente faz outros projetos no laboratório, lá no Nex, que são bem exploratórios, né? Os alunos de mestrado, doutorado, eles têm que dar uma contribuição original à ciência. A gente vai comprando, desenvolvendo tecnologias, e os garotos têm que pegar aquilo e desenvolver coisas bem diferentes, bem conceituais. Esse aqui é um aluno meu de mestrado, chamado Celso Santos, que é um professor de design até. E a gente fez uma parceria com uma instituição na Suíça, ou no Canadá, e a gente escaneou o Cristo Redentor usando drones durante 6 dias. A gente conseguiu obter o arquivo exato, fiel, da superfície do Cristo Redentor. Até então a gente não tinha isso, né? Hoje a gente tem o arquivo 3D do Cristo. Bom, aqui um outro projeto que a gente está fazendo agora vai começar a entrar em discussões mais específicas sobre manufatura avançada. Esse é um projeto que a gente está fazendo agora na escola, Escola de Esportes da Mangueira. A Mangueira é a comunidade do Rio de Janeiro, que é muito interessante. Eles têm um complexo esportivo lá incrível. Então a gente escaneia os atletas, a gente escaneia em 3D, tá vendo? Aqui são atletas da parte de atletismo, e a gente imprime alguns suportes para ele. Por exemplo, esse aqui é impresso tudo digitalmente customizado para o atleta, impresso em borracha. Essa impressora imprime em borracha, o atleta cola na perna. Eles têm muitas essas pancadas, né? Então esse é um projeto que a gente começou a fazer agora lá com a comunidade, e está bem interessante. Essa foto aqui eu tirei para mostrar um pouco eu tirei em Frankfurt há uns anos atrás. Esse garoto estava andando pela feira com essa impressora, todo mundo fotografava. Óbvio que era isso que ele queria, né? Mas achei muito curioso pela portabilidade da ideia, né? Mas essa impressora aqui é uma impressora normal, essas de filamento, essas impressoras que você bota, aqui todos entendem impressora 3D, mais ou menos? Então são impressoras 3D que você bota um filamento plástico, um fio, ela vai derreter esse fio e vai construir uma peça camada a camada. Como se você pegasse uma pasta de dente, se você apertar a pasta de dente, você pode construir uma coisa camada a camada assim, né? Então ela vai estudar um filamento plástico. Por que eu estou mostrando essa máquina? Essa máquina foi, essa tecnologia de extrusão de filamento plástico, ela foi responsável por essa popularização toda dessa tecnologia de manufatura aditiva, né? Existem outras tecnologias, mas eu acho que a gente está vivendo agora um momento muito interessante, que
que é um momento onde, depois desse ponto, onde as tecnologias, né, de manufatura aditiva foram popularizadas por esse filamento, agora as outras tecnologias começam a serem popularizadas também, né? Então, você tem tecnologia para filamento, elas geralmente não são óbvias, são muito boas, tal, mas você tem tecnologias que têm uma precisão dimensional melhor, fazem peças. A gente tem impressora que imprime titânio, imprime aço inox, imprime cerâmica, a gente tem várias máquinas, né? Agora, são tecnologias diferentes, né? Então tem tecnologia por pó, tem tecnologia de material líquido, e essas tecnologias até então elas sempre foram muito caras, né? Por isso que o de filamento se popularizou tanto, né? Mas agora, eu acho que a partir desse ano, esses outros processos, essas outras tecnologias começam a se popularizar. Eu fui num evento há 2 meses atrás, lá na MIT, fui fazer um workshop lá, e aí vi coisas assim, muito interessantes, que foram lançadas, mas lançadas já com essa ideia dessa quebra, desse novo momento, sabe? Que a gente certamente vai começar a entrar agora. Isso vai dar um boom aí de possibilidades para o pessoal que trabalha com manufatura aditiva, para os makers, sabe? Porque essas tecnologias são muito mais precisas e muito mais interessantes. Isso aqui é um exemplo que foi mostrado lá nesse evento. A New Balance, a empresa New Balance de tênis, né, fez o lançamento oficial lá da linha de tênis todos para atletas, com um solado todo impresso em 3D, customizado para o atleta, né? Então, conforme a modalidade esportiva do atleta, você pode escanear o seu pé, tal, e aí você já faz todo o seu tênis todo voltado para a atividade, né? É um serviço regular agora, você pode entrar no site e fazer, né? Agora, o que acontece? Tanto aquela estrutura de solado aqui como essa, elas são impressas com tecnologia líquida. Você não consegue fazer esse tipo de coisa com a tecnologia, o filamento. Ela não resiste mecanicamente, né? Elas funcionam, tem legal, mas se você fizer isso, ela vai quebrar toda. Então, isso são outras tecnologias. Embora seja impressão 3D, é uma outra tecnologia, né? Então, isso é impresso com tecnologia líquida. E aí, dentro dessa lógica, foi lançado também, isso é uma maquininha que eu mostrei lá na frente, é uma tecnologia chamada Form 2, é uma tecnologia chamada estereolitografia. Você tem uma resina líquida fotossensível, tá? E o que acontece? Essa resina fotossensível, você tem um arquivo 3D e um laser vai solidificar essa resina. No final isso levanta, você tem a peça em 3D, né? Bom, a primeira que nós compramos, por acaso, você vai ver como está velho, né? Em 96 eu fui aos Estados Unidos comprar provavelmente a primeira impressora 3D do Brasil, né? O ministro Israel Vargas, e ele tinha ouvido falar nessa tecnologia e tal, e eu estava fazendo mestrado nisso. Então eu fui nos Estados Unidos e a gente trouxe a primeira tecnologia. Logo depois a gente comprou um equipamento de estereolitografia. A gente tem outros equipamentos desses aqui no Brasil, né? Mas são tecnologias que são muito caras, sempre foram muito caras, né? Elas são caracterizadas por uma precisão dimensional muito alta, mas tanto para você comprar a máquina, para comprar matéria-prima, é tudo muito caro. Aí vem essa empresa chamada Formlab, né? Tem até um filminho deles na Netflix, se vocês quiserem ver esse processo. E aí eles começam a fazer uma estereolitografia de baixo custo, uma super resolução, né? Mais que isso, eles começam a fazer com que ela tenha uma possibilidade de open mode. O que é open mode? É você não precisar comprar a matéria-prima direto com o fornecedor. Você pode botar o líquido e comprar com outro fornecedor. Então eles abrem um monte de possibilidades e uma máquina que custa $3.500, né? A gente comprou um ano passado, num projeto grande, uma máquina diferente de outra, né? Custou mais de $100 mil. Então essas tecnologias, de repente, elas começam a ficar muito acessíveis, né? Então você está pulando de um patamar de $100 mil para uma coisa de $3 mil, que ainda te permite essa abertura de não comprar só com um fornecedor a matéria-prima, né? Então isso é uma quebra enorme, Aí dentro desse sentido, eles lançaram agora essa Formcell aí, tem outras máquinas também. Nos Estados Unidos você consegue comprar a máquina da Autodesk,
Todas com esse mesmo princípio e são baratas, né? Mas essa aqui, eles começaram a fazer esse forno cell. O que é isso aqui? Isso aqui é como se fosse uma fábricazinha que usa impressoras 3D. Tá? Então eles botaram isso lá nesse workshop, 2 meses atrás, e ficaram imprimindo canetas digitalmente customizadas. Então eles imprimiram, em cada máquina dessa, você consegue imprimir, acho que eram 200 ou 250 canetas. 250 canetas. Você consegue, imagina a caneta BIC, você consegue imprimir 250 canetas BIC, transparentes, com a super qualidade, mas cada uma com o nome de vocês, cada uma com o rosto de vocês, todas diferentes, mas eu tenho 250, 250, 250, 250, 250, quer dizer, eu tenho 1.250 canetas sendo impressas ali em 1h30, e todas elas diferentes. Então assim, aí você começa a entrar numa lógica de produção digitalmente customizada, né? Isso de novo é uma quebra nesse processo, né? Isso se discute desde que eu fui comprar a máquina, né? Desde então se discute a coisa do rapid manufacturing, da produção, da manufatura direta, acabando com coisa do molde, né? E agora você começa a ter esses primeiros passos reais desse tipo de realização, né? Isso aqui é uma outra tecnologia, essa é uma máquina que nós temos lá no Instituto, é uma tecnologia da EOS, é uma sinterização de nylon, ela trabalha com pó de nylon, então ela imprime em 3D em nylon, com muita qualidade. E o nylon, quando você imprime em 3D, essa tecnologia SLS, que é sinterização por laser seletivo, ficam peças mecanicamente muito resistentes, você pode testar para várias coisas. São protótipos impressos em 3D que você testa, tá? Eles são muito resistentes, né? Essa é uma tecnologia que a gente comprou, essa máquina foi aproximadamente uns 130 mil euros, né? E é uma super tecnologia, funciona muito bem. Aí agora, lá nesse evento em MIT, aquela mesma empresa lança essa, uma volumetria similar, só que custa 10 mil dólares. Então, lá eles botaram essas maquininhas, fazia cara de surpresa, como é que essa máquina custa 10 mil dólares? Mas é incrível realmente como é que você consegue fazer isso, né? Então, de novo, isso é uma quebra muito grande nesse processo. Por quê? Até então, institutos, universidades, enfim, até empresas mesmo, que não tinham condições de comprar máquinas que pudessem imprimir até peças diretamente, agora conseguem, né? Essa máquina já está com fila de espera assim, colossal. Eu já botei meu nome na fila de espera lá mesmo, mas já está com uma fila de espera enorme assim, para entrega, né? Mas você tem uma quebra muito grande. De uma hora para outra, você consegue, de repente, adquirir uma coisa, né? Que antes não era possível. Aí a gente vai para outra tecnologia, né? Essa aqui é uma tecnologia também que a gente tem lá no Instituto, também uma tecnologia alemã que é muito boa. É uma tecnologia que trabalha com o mesmo processo de sinterização, só que ela trabalha com pó metálico. Ela imprime peça em metais, tá? Em 3D. Aqui em cima, eu botei para vocês verem, isso são dedinhos de braço ROBO, ROV, esses robôs que vão no fundo do mar e tal. Então você consegue imprimir já em 3D os dedinhos desse braço robô, em aço inox, tá? Então essa máquina aqui, tá vendo? É uma máquina enorme e tal. A gente tem essa máquina na PUC, é uma máquina comprada com o projeto Petrobras, é uma máquina incrível, tá? Essa máquina foi caríssima na época, tem uns 4, 5 anos que a gente adquiriu ela. É uma tecnologia incrível, mas ela custou tipo 300 mil euros, uma coisa assim. É uma tecnologia muito cara, mas muito interessante, muito boa. Aí agora, nesse evento, eles lançaram a Desktop Metal, que custa 100 mil dólares, né? E que você compra cartucho de metal. Aí de novo, está todo mundo assim, uau, não é possível, mudou tudo, né? Então, tecnologia é muito assim, não adianta. Você está lá, né, daqui a pouco ela mudou. Então, não quer brincar, não brinca, não tem jeito. As coisas mudam, e mudam muito rápido, né? É um cenário bem interessante. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que, de repente, elas começam a ficar acessíveis, né? Óbvio que a gente está falando aqui de 100 mil dólares, não é acessível ainda. Mas você tem uma mudança muito grande de preço de uma para outra, né? Para isso daqui a pouco se tornar um processo muito mais barato, como as anteriores que eu mostrei, é questão de tempo, né? Bom, é igual.
Aqui alguns outros cenários interessantes que vocês podem achar na internet. Essas são duas empresas, essa aqui é a Nanoscribe e essa é a Nanodimension, que já imprime, essa aqui imprime material eletrônico, né? Vocês podem achar isso na internet, essas empresas, e aquela com escala muito reduzida. Então são empresas que já trabalham com essa impressão numa escala muito reduzida. Isso aqui não é futuro, nem é ficção. São empresas, você manda uma coisa para lá, eles dizem, eu quero imprimir um robô micro, nano, sei lá, você já manda para a empresa vai fazer uma impressão para vocês em alguns materiais que existem, né? E essa aqui já trabalha também com a parte de circuito eletrônico em 3D impresso, né? Bom, isso aqui eu achei interessante, que agora a gente pula para um cenário, a gente está falando de manufatura aditiva, impressão 3D, essas tecnologias todas. Por mais que eu trabalhe com essas coisas, para mim já é um cenário muito ultrapassado. Assim, eu acho muito ultrapassado. Máquina que vai... ainda é máquina fazendo coisas, né? Então a gente está avançando em outros cenários, né? E aí a gente tem alguns cenários interessantes. Esse aqui eu mostrei, eu trouxe essa imagem, esse é um trabalho que a gente fez com o Vic Muniz, que a gente tomografou uma bolinha de papel, né? E a gente pegou aquele arquivo da bolinha de papel, e é interessante como é que você vai vendo as camadas de uma bolinha de papel amassada em camadas, e como é que você reproduz isso. E aí vem essa coisa que o MIT explora muito, que é a coisa de você juntar o artista com o pesquisador, né? Porque o artista, ele também tem essa coisa de quebrar barreiras, quebrar protocolos, né? Então, você falar que não pode com um artista é uma coisa assim, ele fica se coçando, né? Então, tem que poder, né? E aí você tem esses caminhos interessantes. E agora a gente começa a entrar num cenário biológico, né? Então, eu trouxe a gente tem um pesquisador no laboratório, que é o Bruno, e o Bruno é um cara incrível, porque primeiro que ele mora numa casa aqui no meio do mato, assim, né? E ele vai construindo coisas. A gente imprimiu agora uma estrutura geodésica, e aí a gente colocou dentro do lago, e aí tem uns peixes, ela criou o lodo com uma estrutura linda, e os peixes ficam morando e se alimentando, ela ficou muito legal. Então, o Bruno é um cara que fica trabalhando com essa coisa de biomimética, estudos biológicos, né? Outro dia ele fotografou essa lagarta que eu achei incrível. É uma lagarta que ela vai retirando esses pelinhos, tá vendo? Para construir a própria estrutura que vai proteger ela. Olha só, você imagina se você tem isso, né? Você tirar uma coisa assim, vou entrar num barco, aí eu tiro, sei lá, faço um barco, chego lá. É interessantíssimo como a natureza acha soluções, né? E lá no final, quando nasce é tipo uma abelhinha, sabe? Aí ela sai aqui da pupa e aí ela está ali protegida, ela só abre aquilo e vai embora. Mas durante todo o processo, ela não foi atingida, porque ela criou a própria estrutura a partir do corpo dela que protege ela. Então isso é muito avançado em termos de manufatura, né? E a gente estuda muito assim, estruturas naturais lá, né? Isso aqui é um outro aluno de doutorado estudando, por exemplo, isso aqui é casa de João de Barro, né? Então a gente fez uma análise usando tomógrafo de casas de João de Barro, para ver como é que é a composição das misturas que o João de Barro trabalha, né? Aqui, por exemplo, essa parte amarela é a parte como se fosse a parte são os gravetinhos que estão dentro desse barro, né? Então, da mesma forma que eu fiz lá na frente, que eu mostrei para vocês no caixão, eu tiro a madeira e deixo só o gesso, aqui eu tiro o barro virtualmente, deixo só os gravetinhos, né? Tudo isso é possível ser feito. Se eu quiser, eu imprimo só os gravetinhos flutuando no ar. Tudo é tranquilo, não tem nenhum problema. Tudo é uma questão hoje em dia só de processamento matemático, né? Aqui embaixo é um estudo, uma empresa que está fazendo de isolamento. Esse é o tatu-bola, né? Então a gente tomografou alguns tatus-bola no Museu Nacional, né? E é interessantíssimo, você vai aprendendo essa questão toda da estrutura orgânica, da estrutura... Aqui já é um cupinzeiro, então a gente vê troca de calor dentro do cupinzeiro, então a gente tomografa o cupinzeiro, tá vendo? Para ver esses espaços. Aí o que isso tem a ver com manufatura aditiva? Tem tudo a ver, né? Todos esses processos, nós somos um processo extremamente complexo e muito simples ao mesmo tempo, né? Quando a gente fala de divisão celular, a nossa única diferença é que nós temos um código, né? Eu sou eu e nunca vou ser ele, né? Ele tem um código para ser ele, eu tenho um código. Mas o material não tem.
Isso aqui tem que passar por indústria de transformação. Né? Indústria de transformação que é uma coisa poluente, suja, é uma coisa sempre complicada, né? É aquela coisa... tempo aquela, né? Fogo, sai molde, aquela coisa toda complicada. Indústria de transformação é isso. Tudo que vocês estão usando aqui passou por uma indústria de transformação. Né? Mas imagine se em algum tempo a gente puder fazer com que a matéria tenha código. Né? Matéria não tem código, nós temos código. Né? E você imagina se daqui a pouco a matéria puder ter código e você puder baixar uma coisa como você baixa no Spotify. Se você é o cliente premium, você pode baixar e ouvir a música offline. Né? Será que eu posso baixar e o meu pó vira cadeira, porque ele tem código para ser cadeira? Né? Então tudo isso não é ficção. Tá? Tem muita gente estudando isso, uma lógica de programação da matéria. Depois, quem quiser ler mais sobre isso, é só botar no buscador. De manhã o Yuri estava uma discussão tão grande com o Google, que eu nem ia falar do Google. Mas bota nos seus procuradores, buscadores, né? Bota lá, Programming Matter. Aí vocês vão entender mais. É uma ciência, tem muita gente discutindo agora programação da matéria. Ou como você coloca código em material. Né? Se você consegue fazer isso, e veja bem, isso nem é tão absurdo. Eu botei essas imagens como referência. Isso nem é tão absurdo se eu falar para vocês de streaming, né? Essa palestra está sendo feita por streaming, né? Tem alguém vendo por streaming essa palestra em algum lugar, né? Mas o que é o streaming? Se alguém viesse há 15 anos atrás e falasse para vocês que vocês iam ter mais o device, o aparelho para gravar coisas, vocês iam acreditar assim tão facilmente? Né? O que é o streaming? O que é nuvem? Né? A gente não tem mais nada. Né? Tá aí, alguém está vendo, a coisa está passando e tal, né? Mas você não tem nada, onde é que está? Cadê o... Né? Eu fui fazer no início desse ano, fui fazer um curso sobre material cerâmico lá nos Estados Unidos, né? E eu precisava de um software específico para minha máquina. Aí quando acabou, o cara falou, o técnico lá, foi em Omaha, no Nebraska. Aí ele falou, eu te dou a versão nova. Eu falei, legal. Aí eu fui na minha mochila, peguei o pendrive, ele ficou olhando pro meu pendrive, assim, tipo, não, já te mandei. Eu falei, como você mandou? Não, abri uma nuvem para você, já tá para você. Aí eu fiz, mas não preciso mais pendrive. É uma quebra, mesmo eu que trabalho com isso, é uma quebra, de repente, agora eu olho para os meus pendrives com uma vergonha, sabe? Mudou, de repente mudou, o cenário muda, né? Esse é um trabalho que a gente estava fazendo com a Natura, com a Universidade de Tübingen, na Alemanha. A gente começou a estudar muito bromélias, né, um projeto específico, mas o que é interessante é que quanto mais tecnologia a gente tem, mais você entende que tem um hidden universe, sabe? Tem um universo ali que não adianta, às vezes contradiz até a literatura, né? E é complicado. Hoje a gente tem muita tecnologia, e por incrível que pareça, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de assimilar essa tecnologia toda, sabe? As tecnologias, por exemplo, não invasivas de imagem, como ressonância, tomografia, microtomografia, elas avançam muito mais rápido que a gente consegue entender. Né? Os físicos avançam muito rápido. O processamento matemático é rápido, logo você consegue ver coisas que você não tinha noção antes e que você não tinha acesso. Esse projeto aqui foi um. A gente foi entrando tão dentro da bromélia, tem uma hora que a gente começou a falar, mas era isso, mas não é mais isso, sabe? Aí um rapaz trabalhava comigo no laboratório e falou, mas eu sei o que era. Eu falei, por quê? Porque é vivo. Então, porque é vivo, muda tudo. É vivo. Né? Alguma coisa é diferente nesse processo. E você vai cada vez mais entrando nesse cenário. E tudo isso que você entra, esses arquivos todos podem ser replicados. Porque, voltando para aquela coisa lá do início, eles são arquivos que têm x, y, z. Se eles têm um ponto no espaço, logo você pode reproduzir ou fazer o que quiser com eles. Né? Isso aqui eu botei essa imagem que eu achei um avanço muito interessante. Foi Esse é um projeto que foi apresentado alguns meses atrás. Conseguiram imprimir um ovário um rato, né? E o rato deu luz depois, utilizando através de um ovário impresso em 3D, né? Com material biológico. Então vocês vão ver várias dessas coisas ainda que ainda estão andando, é um processo ainda, né? Tem muita gente pesquisando isso no mundo todo, eu também pesquiso isso, mas vocês vão ver vários cenários e muita coisa não entra também.
na publicação científica por causa de comitê de ética, às vezes, né? Às vezes muita coisa é descoberta. Não tem aquele caso clássico do cara que falou com aquele médico, era coreano, não é? Aquele que disse que clonou um homem, se não me engano, né? Aí ele ficou super famoso. Aí quando ele ficou super famoso, prende ele, porque ele fez uma coisa que é contra a ética médica, aquela coisa toda. Aí rapidamente ele falou, não fiz não, menti, né? Aí muda o cenário todo. Todo mundo acha que é óbvio que ele fez, né? Mas agora ele diz que não fez. Mas não sei, não tem como provar nada dessas coisas. Mas dentro dessa lógica, dentro dessa ótica, muita gente trabalha também com essa parte desse material que é muito mais sensível. E aí você começa a entrar naquela coisa, isso não é um hardware pesado, né? Você não está na indústria de transformação. Isso é muito próximo do que nós somos, né? Se daqui a pouco você consegue acrescentar código às coisas, ou simplesmente reproduzir essas coisas porque ela tem um arquivo tridimensional, você está dando um passo muito interessante sem ter que transformar matéria-prima, né? Bom, estou quase acabando, prometo. Dentro dessa lógica, a gente... Dentro dessa lógica de pesquisa, uma palavra muito importante hoje em dia é experimentação, né? Eu tirei essa foto e tem um museu muito interessante, quem não foi, não tiver a oportunidade de ir a São Francisco, esse é um museu chamado Exploratório. É um museu absolutamente incrível para crianças, um monte de coisas funcionando. E lá eu vi essa vending machine, eu achei fantástica. É uma vending machine para quem está trabalhando construindo coisas, né? Ela não vende chocolate com gordura hidrogenada, ela vende LED, vende não sei o que, vende não sei o que. Achei barato, nunca tinha visto isso. Uma vending machine para você comprar coisas para makers, né? E aí dentro dessa loja de makers, o que é interessante nisso? É você empoderar as pessoas mesmo, né? Essa palavra também, tem essas palavrinhas mágicas hoje, mas você está dando a possibilidade das pessoas representarem e materializarem fisicamente o que elas querem, o que elas interessam em fazer. Isso antes não era possível, né? O Lully falou muito dessa coisa da desmaterialização. A gente está num processo muito interessante de desmaterialização, realmente. E, por outro lado, a gente está num processo muito interessante de fazer com que as pessoas, por outro lado, possam materializar também suas ideias, né? Isso é uma coisa nova, é uma coisa muito interessante. E eu gostei muito disso, por isso eu tirei essa foto. Esse é um outro trabalhinho que eu quis trazer coisas que tinham a ver um pouco com o cenário das exposições. Esse é um robozinho que foi feito lá no laboratório também. Se vocês quiserem botar no buscador de vocês, no Google, né? Ele se chama 3D Bot. Foi o primeiro robô que imprime em 3D da história. Então, ele é um robozinho que você guiava ele, construía e imprimia em 3D. É um trabalho de uma aluna de mestrado nossa lá, do laboratório. Então, os trabalhos do laboratório têm sempre que ter esse tipo de pegada, esse tipo de... E aqui um outro trabalho que a gente está fazendo agora também, que é impressão em cerâmica também. A aluna de mestrado desenvolveu a impressora de cerâmica, imprime cerâmica. Aí a gente fez uma parceria com uma ceramista, aí a gente começa agora a imprimir várias peças de cerâmica. As máquinas foram todas feitas dentro do laboratório, a gente não comprou, a gente faz as máquinas, né? E essa foto aqui eu achei muito legal, que ele chama Keto, ele é um ceramista lá. A gente imprimiu esse vaso, quando botou no torno, ele ficou olhando assim na cara. Como é que isso foi feito? Eu achei muito legal. Aí eu bati, e é um cara incrível. Bom, aqui eu volto para aquela imagem do projeto da Clabin, que eu mostrei no início, que é a coisa assim, eu falei um pouco agora de biologia, eu acredito muito que esse futuro está em cima de sistemas e processos que vão ser mais biológicos, né? Se eu pudesse dizer hoje para uma pessoa qual é a profissão do futuro, eu com certeza diria biologia. A biologia tem um cenário incrível que ele tem essa transdisciplinaridade interessante, ele tem a troca tanto da metodologia científica, mas como também dessa busca, dessa curiosidade pelo ser vivo, né? E aí dentro daquele projeto que a gente fez na Clabin, para fechar, tem essa coisa não só a importância agora da biologia, mas como a importância da educação, né? Educação é base de tudo, educação é a base de tudo. Vou falar mais uma vez, educação é a base de tudo, né? Então, a forma como a gente instrui, como a gente educa as crianças, elas ficam animadas, elas ficam empolgadas e elas vão quebrando essas barreiras. As crianças hoje são muito ligadas, são muito antenadas e é muito importante que a gente dê esses subsídios, cada vez mais incentive as crianças a poderem
levar, ajudar o país a crescer também, né? E melhorar tanta parte da nossa desculpa, dor de garganta, tanto a nossa ciência como a nossa tecnologia. Eu fiz essa foto porque eu achei interessantíssimo a expressão de felicidade do garoto fazendo as coisas, achei isso tão bacana, né? E a gente fez isso com várias crianças, as crianças adoravam ser escaneadas. Aí, vou fechar com esse slide agora. Isso aqui foi a festa agora do meu filho aqui, esse é o amiguinho dele, e aí na festa eu levei uma impressora 3D, um scanner 3D na festa. Aí foi um sucesso, né? 12 imprimindo robozinhos e tal, mas é mais uma ferramenta, Então, sempre tem esse caráter complementar. A gente não deve esquecer aquela coisa lá do início, se lembra? Dos egípcios, de como se constrói, de como se importa. O cérebro está nesse processo. Cérebro, no meu modo de ver, é você conseguir unir esse convencional com essas novas tecnologias. É complementar, ele não pode ser substitutivo, sabe? Eu canso de ver instituições que, agora vamos montar um laboratório de impressão 3D e tal, aí acaba com as oficinas. Cara, isso é um erro enorme, você perde o saber todo, é tudo complementar. Não adianta você comprar a coisa mais moderna, não adianta, você tem que ter um saber, e esse saber é tudo complementar, né? Para uma criança entender como é que um plástico vira, ela tem que mexer no plástico, ela tem que entender que aquilo quebra ou não quebra, né? Aí vem a experimentação com base na ciência, tentativa e erro. Bom, muito obrigado, desculpa se eu não está legal.